E aí, quando a gente fala em lavoura, no que você pensa? Trator, plantação, colheita, né? Mas e se eu te disser que essa ideia vai muito, mas muito mais fundo? Acontece que por milênios, a lavoura era vista como um ato sagrado, sabe? Uma conexão direta entre o céu e a terra. Bora mergulhar nessa história para entender como esse símbolo antigo virou essa potência que move o Brasil hoje. Olha só que forte essa frase. Ela resume bem a ideia principal. Não é só sobre plantar sementes, entende? A gente está falando de um ato de criação mesmo, de dar vida para a terra. É um conceito poderosíssimo que atravessa um monte de culturas e continentes. E esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com essa visão mais sagrada, universal, depois passa pelos mitos e símbolos antigos. Daí a gente aterrissa no Brasil de hoje para sacar como a nossa lavoura se tornou esse gigante econômico. E, para fechar, a gente conecta esses dois mundos, o do símbolo com a realidade atual. Então, vamos lá. Primeira parte da nossa análise. A ideia de que lavrar a terra não era um trabalho qualquer como a gente pensa hoje. Não mesmo. Era um verdadeiro ritual de fecundação. A definição simbólica, olha, vai muito além da agricultura. É a tomada de posse da terra virgem, quase como uma defloração, saca? A pessoa que fazia isso era vista como uma ponte, um intermediário entre o divino, que é o céu, e o nosso mundo material, a terra. Era um ato que colocava o universo em ordem. Tá, mas como essa ideia toda aparecia na prática? Nos mitos e nos símbolos das civilizações antigas? É aqui que a história fica fascinante de verdade. O mais impressionante aqui é que a simbologia era super direta, quase literal mesmo. Na China antiga, por exemplo, o imperador tinha que pedir pela chuva, que era vista como o sêmen do céu, antes de poder arar. A ferramenta, a rélia do arado, era um símbolo fálico, o masculino. E o sulco, o corte na terra, era o feminino. A conexão era tão real que na Índia a deusa Sita, esposa de Rama, teria nascido de um sulco feito pelo arado. Pensa nisso. A criação em seu estado mais puro. Mas atenção aqui. Essa visão não era unânime não. Enquanto lá na Ásia a lavoura era um ato quase divino, um caminho espiritual, no domínio celta, lá na Europa, a história era bem diferente. Para eles era uma atividade servil, subalterna, sabe? Coisa que não era digna dos deuses, dos grandes heróis. Uma diferença de perspectiva brutal. Isso tudo leva a gente para uma pergunta fundamental. Ok, a gente entendeu o passado, mas e hoje em dia? Onde foi parar todo esse simbolismo? Como é que essa força criadora se manifesta agora no século XXI? Pois é, a resposta está bem mais perto do que a gente imagina. E é aqui que a nossa análise chega no Brasil. Aquela antiga promessa simbólica da terra se transformou numa promessa muito, muito real de riquezas, de poder e de influência global. Essa transformação toda não aconteceu assim da noite para o dia. Foi um processo que acelerou muito nos últimos 60 anos, impulsionado principalmente por duas coisas: a mecanização do campo e a expansão da fronteira agrícola para o interior do país. Isso simplesmente catapultou a nossa produtividade e colocou o Brasil de vez no mapa do agronegócio mundial. Beleza, então vamos dar nome aos bois, ou melhor, às plantas. Quais são os produtos que sustentam essa potência toda? Quais são os verdadeiros pilares da nossa economia agrícola? Esse gráfico aqui já dá uma ideia do peso de só alguns dos nossos campeões. A cana-de-açúcar, que foi nosso primeiro grande cultivo, hoje é chave não só para o açúcar, mas para o etanol, e sozinha representa 17% das nossas exportações do agro. O café, que já foi rei, ainda responde por quase 10%. E a soja, a soja é um capítulo à parte. Esse número aqui é impressionante. A soja responde por mais de 9% de tudo que o Brasil vende para fora. Não só do agronegócio, de toda a balança comercial. É o produto que mais ocupa a terra cultivada no país e o principal destino é a China. Sozinha, ela é um motor econômico gigantesco. E claro, isso nos coloca lá em cima, no pódio mundial. A gente é o segundo maior produtor de soja e fumo do planeta, e o terceiro maior de milho. Isso mostra que não é só uma questão de volume, mas de relevância estratégica no mercado global de alimentos e commodities. E a nossa força não está só nesses três gigantes, mas na diversidade. Somos líderes em arroz na América Latina, o quarto maior produtor de banana do mundo. E tem um dado muito legal sobre o milho. Metade da produção vem de pequenos produtores. Isso mostra a capilaridade da nossa lavoura, como ela está espalhada. Bom, chegamos ao final da nossa jornada. Agora é a hora de amarrar as pontas, de conectar aquele simbolismo antigo com a potência econômica de hoje. O que uma coisa tem a ver com a outra, afinal? Então,
A grande sacada é esta. Aquele antigo ato sagrado de fecundar a terra para garantir a sobrevivência, ele não desapareceu, ele se transformou. Hoje, a lavoura continua sendo um ato de criação, só que agora é criação de riqueza, de empregos, de poder geopolítico. O eco daquele símbolo sagrado ressoa, e muito, no motor da nossa economia. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. A lavoura deixou de ser só um ato espiritual para se tornar essa força industrial e comercial gigantesca. O que acontece quando um ato que já foi visto como a ponte entre o céu e a terra se torna a base da balança comercial de uma nação inteira? Fica aí a reflexão. Até a próxima.